amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O assunto que eu trouxe para a gente estar conversando hoje está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados misericordiosos, pois eles terão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os vossos pecados. Mas se vós não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e corrigi-lhe a falta, particularmente, entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis conquistado vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Então, nesse trecho que nós lemos, o que a gente pôde perceber, né? Que existe uma condicionante. Logo no começo, Mateus fala assim: bem-aventurados misericordiosos, pois eles terão misericórdia. Então, se eu for misericordioso com o outro, eu vou ter a misericórdia de Deus. Se eu conseguir perdoar o próximo, eu também vou ser perdoado. E muitas vezes a gente não percebe essa condicionante no dia a dia. Quantas vezes a gente vai orar o Pai Nosso e repete aquela frase do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, né? A gente está pedindo perdão para Deus, para o Pai, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. Será que a gente presta atenção nessa frase, quando a gente está fazendo o Pai Nosso, orando o Pai Nosso? Existe uma condicionante aí, né? A gente pede para que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos o próximo. Mas será que a gente perdoa? Então, aqui, nessas passagens do Evangelho, essas passagens que estão no Evangelho de Mateus, nos é chamada a atenção para essa condicionante, né? E logo em seguida, Kardec comenta que a misericórdia, ou seja, a compaixão, o perdão, né, diante das atitudes do outro, ela é um complemento das pessoas que são dos espíritos, melhor, que são mansos e pacíficos. Então é uma outra virtude que a gente traz em latência, mas que a gente precisa desenvolver ao longo das encarnações. Aí você pode me perguntar, mas precisa para quê? Para nossa evolução,
para que nos tornemos cada vez melhores, né? Então, como é que eu posso dizer que eu sou manso, sou pacífico, se eu não consigo perdoar atitudes infelizes das outras pessoas com relação a mim ou outras situações? É sempre bom a gente lembrar que perdoar não significa concordar com um comportamento errado. Não é isso, né? Eu perdoo aquela atitude infeliz, mas eu não preciso necessariamente concordar com aquele comportamento infeliz do outro. Eu entendo, né, o que levou aquela pessoa a agir daquela maneira, eu compreendo, eu perdoo, mas não que eu concorde. Certa feita eu ouvi uma palestra do Divaldo, onde ele dizia assim, que para a grande maioria de nós, né, no estágio que a gente se encontra, isso segundo Joana de Ângeles, né, a gente não consegue ainda perdoar, mas a gente pode começar desculpando a atitude infeliz do outro e não remoendo, né? Porque não adianta a gente desculpar e ficar lembrando daquilo e remoendo a raiva, a sensação que foi injustiçado, porque aí você está jogando energia numa situação infeliz. Você tem que enxergar a situação infeliz, né, que se apresentou, procurar desculpar, entendendo que aquela pessoa naquele momento não agiu com clareza, não agiu com sinceridade, muitas vezes foi tomada por uma emoção, né? E que aquilo te machucou, mas que você compreende. Então a compreensão é o primeiro passo para que a gente desenvolva o perdão, do que ficar remoendo, guardando esse rancor dentro do coração, né? Guardando a mágoa. A própria palavra mágoa significa o quê? Má água, uma água parada. E o que é uma água parada? Se você deixar uma água assim durante muito tempo parada num vasilhame, ela vai com o tempo apodrecendo, né? Então assim, não é bom quando a gente perdoa uma atitude infeliz de uma outra pessoa, um comportamento infeliz, a gente se livra desse peso, dessa coisa ruim que muitas vezes a gente abarca no coração e que não leva a gente para lugar nenhum. Não é uma coisa fácil, né, para a gente no estágio atual de evolução, não é. Mas é possível à medida que a gente se predisponha a começar a olhar para a atitude negativa do outro com outros olhos, né? Com esse olho assim, tentando compreender aquele comportamento infeliz. Aqui o Kardec diz que o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima do mal que lhe fizeram. Então, nem sempre a pessoa que sofre essa injustiça é uma alma elevada, e aí eu me coloco nesse contexto, né? Eu sou uma alma ainda, um espírito que precisa burilar muitos defeitos. Então, esse passo de primeiro tentar compreender, né, a situação, já é um passo do que só ficar remoendo a situação errada. Infeliz daquele que diz, eu não perdoarei nunca, pois se ele não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus, né? Que direito tem aquele que pede perdão pelas suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros. Jesus nos ensinou que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoar seu irmão,
não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Então eu não tenho como, num momento, pedir perdão para Deus se eu não consigo nem sequer desculpar um erro, um ato que não foi muito bom contra mim, né? Aí mais para frente, Kardec vai dizendo que existem duas maneiras de perdoar, né? Que são bem diferentes. Uma é grande, é nobre, quando você procura entender a situação daquele que te ofendeu, realmente se predispõe a desculpar ou a perdoar já, se você já consegue, zerar aquele sentimento de dor, entender que às vezes a pessoa está num momento infeliz na vida dela, né? Ela está vivendo uma situação onde ela está muito ferida, por isso que ela acaba ferindo outras pessoas. Então esse é um sentimento de perdão nobre. E existem aqueles que perdoam só para se mostrar, para humilhar a pessoa. Tudo bem, você fez isso, eu te perdoo, assim, com uma arrogância, um orgulho. Isso não é um perdão, né? Então existem essas duas maneiras. Outra coisa que o Evangelho nos orienta logo a seguir é reconciliar-se com os adversários. Então, assim, tem uma passagem do Evangelho que diz: reconcilia-te com seu adversário enquanto estiveres encaminhada. O que ele quer dizer? Nessa própria encarnação, onde surgiu o conflito, procure arrumar isso, consertar isso de alguma maneira. Se você causou o conflito, peça perdão, haja de uma outra maneira para que a pessoa que foi ofendida te olhe com outros olhos. E se a pessoa que te ofendeu não muda o comportamento, também comece a olhá-la de uma outra maneira, ao invés de ficar reforçando dentro de você a raiva, o ódio, né? Então procure essa reconciliação. Por quê? Porque senão você leva esse conflito para uma outra existência, né? Tem muitas situações onde as pessoas procuram uma casa espírita e aí depois que passam no plantão de orientação, né? Ou no atendimento fraterno, como quiser chamar, são endereçadas para um tratamento de desobsessão. E aí você vai dizer, então todo obsessor é um problema de conflito de outra encarnação? Nem todos, né? A maioria deles são espíritos que gostaram de tua energia, te acompanham e acabam atrapalhando o seu dia a dia. Mas existem muitas situações também de espíritos que se encontram ainda no plano espiritual, não estão encarnados, e quando localizam aqui no plano encarnado aquele espírito que lhe causou algum problema muito sério em outra existência, se aproximam e torna-se um processo obsessivo. Muitas vezes também de encarnado para encarnado. Os dois espíritos conflituosos da outra existência reencarnam, né? E um acaba causando um processo obsessivo sobre o outro. Então, assim, nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, caminhando para a regeneração. Então, não é um momento fácil de evolução dos espíritos que estão aqui, né? É uma encarnação onde vai aparecer muitos percalços, muitas coisas para serem sublimadas, muitas virtudes ainda a gente tem a desenvolver. Então, quanto menos problema nós pudermos carregar de uma encarnação para outra, vai ser melhor para a gente. Nossa evolução vai ser mais rápida. E o não perdão, né? Essa postura de não perdoar nada que façam contra nós, o que mostra também? Mostra um orgulho muito grande.
Porque eu sou perfeita, certo? Se eu sou perfeita, ninguém pode me ofender, porque eu não ofendo ninguém. Agora, quando eu olho para mim e percebo que eu não sou perfeita, que eu tenho muitas coisas, muitas arestas a aparar, né? Muita coisa para desenvolver de bom, muita coisa para evoluir, eu consigo olhar para aquele irmão que causou uma atitude infeliz de uma outra forma. Percebe? Porque quando eu me coloco a vestimenta de perfeição e santidade, eu não admito que ninguém erre comigo. Agora, quando eu percebo que eu não sou santa e nem perfeita, eu percebo que o irmão também não é, né? Então fica mais fácil entender um comportamento que não foi bom. Outra coisa, o perdão, quando você começa esse exercício e você começa a se analisar e perceber os seus defeitos, você percebe muitas vezes que a gente mesmo tem um comportamento que é assim muito mais grave do que aquela atitude infeliz, que é aquela passagem de olhar o cisco no olho do irmão, mas não ver a trave no nosso, né? Então, sempre que eu começo a voltar os olhos para mim, né, para dentro, eu consigo perceber as minhas falhas, fica mais fácil de entender, conviver e despertar um olhar assim mais amoroso com a falha dos outros. Porque aí eu desço do pedestal, né? Eu começo a desenvolver o quê? A humildade. Porque até então, quando eu me sinto vítima de tudo, que todo mundo me ofende, que as pessoas, eu não tenho, não tem porquê eu passar por determinadas coisas. Então eu estou me colocando como alguém muito especial. Eu sou alguém muito especial, né? Eu sou uma centelha divina, mas o outro também é. Então, quando eu percebo isso, percebo as minhas mazelas, as minhas faltas, o que me falta ainda para melhorar, eu consigo olhar com mais docilidade para o outro. E pela própria vida. Você percebe que você não é vítima de nada que lhe acontece. As coisas acontecem e você acontece para você aprender com elas. Então, se eu sou um ser que já sou manso, já sou pacífico, e como diz lá no Evangelho, os mansos e pacíficos herdarão a terra, o que isso significa? Que os seres que tiverem essa brandura maior, né, essa inclinação mais branda, mais mansa, poderão permanecer na terra já num estágio mais evoluído. Junto com isso, o que ele precisa? Ele precisa desenvolver esse olhar amoroso, essa misericórdia, esse perdão. Mas muitas vezes, dependendo da situação que a gente passa, do momento da vida que a gente está, parece muito difícil e às vezes até impossível de perdoarmos algumas pessoas, algumas situações. E aí, quando eu lembro disso, eu lembro sempre de uma pessoa que atuou muito tempo na seara espírita, o senhor Nelson Moraes. E ele falava de um exercício que qualquer pessoa pode fazer. Então, a hora que você for dormir, você faz sua prece, né? E depois da prece, você pensa naquela pessoa que você não consegue conviver, ou que fez alguma coisa muito grave para você, você não consegue perdoar, e você ilumina. Imagina ela toda a volta dela em luz,
E aí você se imagina entregando uma rosa ou uma flor, qualquer flor, para essa pessoa e você pedindo perdão a ela. Quando você faz isso, você começa a quebrar essa animosidade que existe de convivência. E vai fazendo isso. Sempre que você lembrar, você vai criando com isso uma atmosfera em volta dela de equilíbrio. E quando a gente menos espera, um dia essa pessoa liga pra gente ou se aproxima de alguma maneira. Então a gente quebra esse desequilíbrio, essa animosidade que foi criada muitas vezes por nós, outras vezes por ela, né, no momento X da nossa existência. Isso é um exercício muito bom. E uma outra coisa que eu lembrei, às vezes a gente fala, né? Ai meu Deus, por que eu tô passando por isso? Por que essa pessoa tá na minha vida? Por que aconteceu determinada coisa, né? Se coloca nessa situação assim, meio vítima, meio inconformada com a situação. E aí eu lembrei de uma história que conta que uma vez um rapaz chegou lá no Chico e falou para ele assim: poxa, Chico, eu sou uma pessoa que procuro fazer tudo certinho, né? Trato bem as pessoas, levo a minha vida com honestidade, né? E aí foi falando um monte de coisa que ele fazia já direitinho nessa vida e tal. E a minha vida, nossa, acontece tanta coisa errada, tal coisa não dá certo, as pessoas são de tal jeito comigo, né? E o meu vizinho, poxa, é um camarada terrível, ele trata mal todo mundo, passa a perna em todo mundo, faz um monte de coisa errada e a vida dele ele sorri, né? Ele tem um ótimo emprego, ele tem uma ótima casa, tudo para ele dar certo. Eu não consigo entender. Aí Chico olhou bem para ele e fez assim: ah, meu irmão, que bom, nós já estamos colhendo, ele ainda está plantando. Então, muitas vezes, aquela pessoa difícil, aquela situação difícil que se apresenta no nosso caminho, e que a gente já tem uma outra visão, um outro comportamento, a gente fala: poxa, eu não trato as pessoas desse jeito, né? Por que fulano me trata desse jeito? A gente já está colhendo uma situação errada que pode estar lá atrás, né? Em alguma existência, e nessa a gente já tem um outro comportamento. Ao invés da gente se revoltar, devolver na própria moeda, não perdoar nunca, a gente pelo menos já está procurando fazer a coisa certa, né? Está procurando algumas ferramentas para fazer melhor. E outros estão ainda distribuindo pedras ao longo do seu caminho e um dia eles vão ter que voltar para recolher uma a uma. Então, quando a gente começa a observar isso, a gente começa a entender que não tem injustiça, né? Que tudo está certo. E que às vezes, por mais que a gente chore ou sofra, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, nesse momento, vamos agradecendo a Deus a oportunidade de refletirmos um pouquinho mais a respeito, porque quando a gente acredita e reconhece Jesus como nosso mestre e vê a trajetória que ele teve aqui na Terra, pelo menos uma parte dela, né, que nos é transmitida pelo Evangelho, a gente percebe que ele nunca ficou julgando nem condenando ninguém. Ele exemplificou, ele perdoou toda a humanidade, mesmo passando por tudo que ele passou. E nós, numa condição infinitamente menor, às vezes nem sequer desculpamos,
aquele irmão que cruza o nosso caminho e que nos causa às vezes dor e muitas vezes lágrimas. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade que nós estamos tendo de nos reconciliarmos com esses irmãos. E sempre que nos desanimarmos, vamos pedir ao plano espiritual que nos equilibre, que nos dê força, capacidade, para que a gente possa recolher as pedras que ainda possam eventualmente aparecer no nosso caminho e que a gente possa, quando olharmos para trás, perceber muito mais flores na nossa caminhada. Que Deus abençoe a todos, fiquem em paz, fiquem bem, que a mão do nosso Mestre Jesus possa tocar a fronte e o coração de cada um de nós, nos dando calma, serenidade, equilíbrio e paciência, para que a gente possa seguir adiante, cada vez mais fortalecidos ao vencermos cada obstáculo. Que assim seja. Um beijinho, fiquem bem, fiquem em paz.